Amém, amados. A paz do Senhor Jesus, estamos de volta aqui estudando a respeito da cultura do reino de Deus. Muito importante a gente compreender, né, e nós queremos dar uma repassada aqui em alguns conceitos. Então, o reino de Deus, irmãos, está acontecendo. A palavra de Deus ela vai nos ensinar que Jesus veio a este mundo na plenitude dos tempos. Isso está lá em Gálatas 4:4. Na plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus Cristo, filho de mulher. Então Jesus veio num tempo muito precioso, porque ali naquele tempo, né, Israel era, né, ali era uma colônia, né, do governo romano. E aí a gente vai perceber que foi nesse mesmo tempo que Jesus veio para trazer uma contracultura. E a gente precisa compreender isso e saber que nós precisamos buscar o reino de Deus e vivê-lo aqui na terra. E em um dos textos da palavra de Deus vai dizer, Jesus ele fala a respeito disso, né, a respeito de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Está lá em Mateus 6, versículo 33. Então, nós precisamos ter uma genuína conversão, né, porque Jesus também, lá no Evangelho de João, falou isso com muita convicção para mim e para você, de que aquele que não nascer de novo, falando para Nicodemo, Mateus 6,33 fala disso, João 3 diz, né, se nós não nascermos de novo, nós não veremos o reino dos céus. Então é preciso uma conversão genuína para a gente poder ter acesso a esse reino, né? Jesus, como eu falei lá no início, na introdução, Jesus ensinou que a gente devia orar buscando o reino de Deus. Venha a nós o teu reino, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. A partir do momento que a gente tem uma conversão genuína em Cristo Jesus, nós passamos a viver aqui na terra debaixo de um senhorio, que é o Senhor Jesus. E aí a gente começa a perceber e compreender que a nossa vida não nos pertence mais e nós vivemos num contexto de reino, o qual existe um Senhor, e é o Senhor Jesus Cristo, né? Ele disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. É bom a gente cantar que Ele é o Senhor, né? E sua verdade vai sempre reinar. E aí nós falamos um pouquinho, irmãos, porque assim, é preciso compreender que o que envolve o reino de Deus? O reino de Deus envolve uma cultura, né? A cultura do reino de Deus, ela assim como na terra a gente possui uma cultura terrena, né? Uma nação possui a sua cultura, que envolve as suas leis, a sua língua, os seus costumes e as suas pessoas, o reino de Deus também é assim. A palavra de Deus vai nos mostrar com muita clareza que na cultura do reino de Deus existe também a sua lei, a sua língua, os seus costumes e as suas pessoas. E eu quero iniciar aqui falando a respeito de um dos itens da cultura do reino, que é a linguagem. A palavra de Deus ela vai nos ensinar, né, que quando nós somos influenciados por algum ambiente, né, o profeta, né, a Bíblia ela vai dizer assim com muita clareza, Isaías ele fala lá no capítulo 6, versículo 5, vai dizer, né, Isaías ele estava ali vivendo dentro de um povo, se misturou ali com pessoas, e ele, quando ele tem aquela visão do Senhor, ele diz, ai de mim que eu vou perecendo, porque os meus olhos viram o rei. E ele diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aqui é importante a gente compreender isso. Nós precisamos ser influenciados não pela cultura desse mundo, onde as pessoas falam palavrão, onde as pessoas xingam, mas nós temos que ter um linguajar diferente. Então o reino de Deus traz para nós um linguajar diferente. E eu quero te trazer também um entendimento que a palavra de Deus ela nos mostra isso com muita clareza. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 73, olha o que a Bíblia fala. Pedro estava ali, Jesus tinha sido preso e Pedro fugiu se escondendo, mas ele se sentou lá numa roda e aí as pessoas olharam para Pedro e perguntaram, vem cá Pedro, você é um deles? E Pedro ficou negando, mas alguém disse para ele, peraí, mas você é um deles, você andou com Jesus, porque a tua fala te condena. Isso aqui é lindo, irmãos. Pedro estava ali tentando se esconder, mas a influência de Jesus na vida de Pedro foi forte. A forma de falar, as suas palavras condenavam a Pedro, porque ele já estava tendo uma convivência, uma influência de Jesus na sua vida.
E aí as pessoas perceberam. Então a linguagem do reino de Deus, ela é uma linguagem diferente, né? E a gente precisa perceber isso, né? Eu quero que leia aqui Isaías capítulo 6, versículo 7, que diz: E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Olha só, aqui foi o anjo. Falamos aqui anteriormente, né? O profeta, ele reconheceu que ele tinha lábios impuros. E agora ali o anjo vai e toca nele e diz: a tua iniquidade, né? A iniquidade é um pecado que está ali sempre, né? A pessoa já está acostumada, né? E às vezes tem pessoas que falam palavrão, que xingam, que mentem. E a Bíblia, ela nos ensina isso. Então a cultura do reino de Deus, para nós aqui na Terra, nós temos que ter um linguajar diferente. É muito legal, né? A Bíblia, ela nos mostra com muita clareza isso, que é o nosso linguajar, ele tem que ser um linguajar diferente. E a Bíblia nos mostra isso com muita clareza, né? Então a gente sabe que nós vamos precisar perceber e ter uma convivência com o Espírito Santo de Deus, né? Com oração, com Jesus e com pessoas de Deus, e nosso linguajar ele tem que mudar, né? Então, se você ainda não percebeu isso, né, faz parte da cultura do reino de Deus um linguajar diferente. A Bíblia, ela vai falar várias coisas. Gálatas uma carta de Paulo aos Gálatas que mostra, você pode ler Gálatas, que é pequenininho, você vai ver muita coisa a respeito da língua, que a língua é algo que inflama, né? Então às vezes as pessoas, elas mentem, elas falam mentiras, elas enganam as pessoas, e às vezes são palavras torpes que a Bíblia nos ensina que não deve fazer parte do nosso linguajar. Então o nosso linguajar tem que ser um linguajar santo, puro, né? É muito legal, a gente às vezes, o crente, né, tem costume de falar: é o varão de Deus, ou o varão de Deus. Então a gente sabe, jovem mancebo, tudo isso faz parte desse linguajar, o linguajar de Deus, né? Um linguajar puro, santo, que não traz nenhuma mácula. Então, irmãos, dos itens que fazem parte dessa cultura é o nosso linguajar. Então que Deus abençoe o seu linguajar, que seja sempre, a nossa palavra seja sempre agradável. A Bíblia nos ensina que a nossa palavra, nosso linguajar deve ser temperado, né? A Bíblia até fala que a gente deve ser tardio até em falar. Então, irmãos, essa cultura do reino de Deus, ela acontece aqui na Terra. E nós queremos, né, viver essa cultura, ter um palavrear diferente, não sermos como todo mundo, irmos nas modinhas aí, nas manias, nos trocadilhos do mundo, mas nós queremos ter um linguajar diferente, semelhante ao que Pedro viveu, né? Mesmo querendo se esconder, mas ele já tinha sido. Então, que nós possamos ser influenciados pela linguagem do reino de Deus na nossa vida, amém? Então nós vamos dar sequência aí ao próximo tempo a respeito aí, né, da lei, aleluia. Então segue aí acompanhando o nosso canal, porque nós vamos dar sequência aí a um outro item importante da cultura do reino, que são as leis. Deus te abençoe.